Você tem aí, ó, bota aí, volte aí. Você tem aí, ó, os contras e os a favores, estão todos aí montados, a criação de toda essa situação. E isso aí a gente dá aula demorada, mas aqui é só para a gente conversar e mostrar, não passar. Que foi a primeira paciente que foi público, né? Está lá com sua filhinha, com uma síndrome neurológica rara, tendo convulsão, porque você é tudo muito simples, a gente sentado aqui, mas você vê uma mãe em desespero, com 30, 40 crises por dia, aí você vai botar a mão na consciência. Então, controle total. Vá para frente. Esse aí é um dos casos mais interessantes. É lá da fundação, foi um dos pacientes, aí um erro da religião. Né? Esse paciente tem uma doença chamada com a epilepsia mioclônica. Ele tem crise e ele fica o dia todo. Isso é uma epilepsia rara. Pegamos esse menino, fizemos o uso da cannabis, que a gente ainda usava aquela lá de cima, um extratão. Eu não tinha condição, coitado. E aí a gente tinha que dar. Houve um controle total, apesar de tudo isso. E ele vivia em casa, voltou a estudar, mas aí a mãe, que era da religião aí, de uma religião proibitiva de cannabis, tem essas, né? E aí tiraram o cannabis, ele começou a fazer crise convulsiva, fez uma infecção respiratória e morreu na UTI. Então, você está vendo aí, esse é um dos casos mais terríveis que a gente teve. Veja, vai sair. E aqui você tem toda uma origem do sistema endocannabinoide, esse assunto para várias aulas, mas está ali a origem do envolvimento, não é isso? Há cerca de 60 milhões de anos, tem toda uma história do sistema endocannabinoide, todos os animais inferiores, tudo tem o chamado sistema endocannabinoide. Vamos para frente. Como funciona, aí é uma coisa muito... Está tudo aí mostrando para vocês aqui, levando que tem os chamados receptores, que é o CB1, CB2, que tem uma ação importante nisso tudo. E hoje já se fala do receptor CB3, e nós temos uma relação muito importante de como funciona tudo isso. Veja aí. Está aí a distribuição da localização desses receptores. Por isso que quando você vai ter usar uma medicação, você vai procurar o órgão que foi afetado para você poder melhor distribuir a essa substância contendo no canabidiol. Então, na verdade, tudo isso são coisas importantes que a gente tem que mostrar. E aí você já viu como aí a porca torce o rabo, como a gente diz. Né? Se o cara não estudar direito, né? Então, o que é que acontece? Ele não vai entender nada disso. Porque o doente está ansioso querendo a resposta. E, doutor, isso aqui, vamos me perguntar, isso aí não dá visto, isso aí não dá por isso, isso e isso. Por que o canabidiol? Aí eu me pergunto, não mata como a cocaína, como tudo isso, o indivíduo em parada respiratória? Porque esses receptores não tem no tronco cerebral, na área da respiração. A pergunta é simples. Como é que a gente sabe isso? Estudando cientificamente. Se é coisa do absurdo, não. Só depende do indivíduo que faz a especialidade, que receita, sabe isso. Não é o representante chegar lá com aquela porcaria daquelas amostras, bota em cima da mesa e diz, olha, isso assim serve para isso, aquilo, outro. Eu digo, e para beber tem alguma coisa? Não? Então, é a mesma coisa. Aí você está vendo por que isso. Mas Andrade, se tiver uma parada cardiorrespiratória, isso dentro do Hospital Aliança, pessoas que me conhecem, todo mundo, eu disse, olha, não faça essa pergunta não, engula ela, e eu não faço isso que eu não ouvi. Depois ele ficou louco atrás de mim, quando eu estou no corredor, rapaz, ele saiu da UTI, Andrade, vem cá. Eu fiquei investido, por quê? Eu digo, você conhece o tronco cerebral do sistema nervoso? Então, ali não tem receptor, então o indivíduo não morre por isso, não dá sonolência por isso, o centro do sono. Então você tem que entender. Agora não entende, está aí. Então essas são coisas, porque por trás disso aí tem que ter um conhecimento seguro.
Quer dizer, o chá disso não resolve. Resolve. Porque todo mundo gosta de comer digamos, tomar um chazinho de erva cidreira, tomar um chá de manjericão, sabe? Porque tem CDB ali, viu? Tem CDB, você toma, se você agora é puro, ele não tem. Porque a manga tem aquele cheiro maravilhoso, tem o terpeno e tem CDB. Só que a manga, quando você abre ela e o ar entra, oxida tudo. Já fizeram das tripas coração para descobrir. Inclusive uma figura da Suíça que levou manga verde, manga madura, manga de verde, não sei o que lá, levou tudo. Quando os caras botaram no laboratório, que abriu, já era. E quando ela amadurece fora, ela perde a capacidade. Então, a natureza, seus segredos, aí cabe a gente estudar isso. Agora mesmo tem um grupo na Universidade Federal de hoje, eu até liguei para lá do Fundão, que tem uma planta nossa, que é uma planta rasteira, que é cheia de CDB. Por isso que os pássaros, principalmente os pássaros, comem muito a frutinha que dá o vício. Você fica, entendeu? Então é a mesma coisa, você vai vendo isso. Então, isso aí que é o dado, vá passando aí. Aí é uma coisa mais complicada, mas a gente fala isso, que é a parte mais da bioquímica, né? Dizendo os receptores, como é que age, como é que não age, porque na verdade, pense você jogar uma água de cada cor diferente em um labirinto. E aí, para aquela água tomar uma pressão ou virar uma cor só, você tem que jogar outra substância ali dentro. Então, e daí fazer um movimento. Isso é que é o chamado efeito entourage, ou seja, que é uma coisa, é um termo francês, né? Mas é porque está junto, está colaborando, entendeu? Nessa coisa toda. Então tem esse efeito. Então é isso aí que faz com que a gente tenha um dado interessante. Vai para frente, vai embora. Isso é a sinalização. Então essa coisa aí, ó, nós estamos ali, você tem o iceberg descendo, esse topinho aí de cima, é o que a gente descreveu até agora. Para baixo, ao universo, ao mundo que tem aí. Aí deve sair muito prêmio Nobel ainda. E aí precisa muito estudo, porque o governo atrapalha muitas vezes você estudar. Atrapalha você, eles não querem isso. Entendeu? E aí você tem o sistema altamente complexo, existem vários receptores, cerca de mais de laureado prêmio, e você tem um dado interessante. Por que você melhora o paciente de autismo? Essas duas situações aqui, ó. Tá vendo? Por que você melhora o paciente com epilepsia? Porque dá modulação. Então, o sistema nervoso, ele tem uma coisa importantíssima. Ou você estimula, ou você inibe, ou você modula. Tá ali. A poda neuronal, a poda da sinapse, quer dizer, o indivíduo nasce bem, você faz ressonância, faz eletro, faz isso, aquilo, outro, mas na hora de apertar o acelerador, não liga. Não dá. Então, viu-se que acontece o seguinte, na eletromagnética, que determinados receptores não passa. E aí você passa a ter distúrbio de atenção, hiperatividade, alteração da sociabilidade, alteração seletiva da alimentação. Quer dizer, você tem toda uma coisa química. E quando você dá o cannabis, não precisa muito tempo, não. Nas primeiras 3 horas, a atenção dele já melhora. No dia seguinte, ele tomou, quando ele acorda, o cara disse, eu sou outra figura. Você vai barrar uma coisa dessa? Não. O déficit de atenção cura. E aí você tem o cannabis, é como diz a turma, que trabalha mais com cognição, com doenças neurodegenerativas, e adora um neurônio de velho. Por quê? Modula, faz a neuromodulação, tem a anti-inflamação, o processo anti-inflamatório. Eu acho que é por aí que a gente vai. Vá para frente para não... Senão a gente já viu que tem... Você está vendo aí, observando ainda o que vai se estudar, o que está se estudando. E não tem ainda um... Vamos para frente. Precisa investir muito.
E nós temos o nosso THC endógeno, que é chamada anandamida, né? E partido lá, ela faz o efeito de entourage para funcionar, porque esse negócio de dizer, olha, substância tal não tem que estar, outra tem que estar, nada disso. Se você não tiver o THC, não tem nada feito. Você pode ser chato, pode ser, mas ele é importante, entendeu? Então, é como tem uma coisa que você está usando e você sabe o que é que está usando. É totalmente diferente da medicina. Tem nada a ver. A gente que deu a velha, eu fui professor de bioquímica, ali lá no professor de bioquímica, em cursinho e naquele que tinha ali na Piedade, né? Não, na Piedade, que era de... Não, tinha o Águia e tinha o outro. Mas o colégio primário, menor e maior, como é o nome dele, era até político ele. Um colégio mesmo, colégio. Eu dei aula de colégio. Né? E aí, resultado, você tem uma produção, você tem uma coisa interessante disso tudo. Veja aí o próximo. Vá para frente aí. E aí, olha as formas da plantinha aí. Quem não conhece, está na hora aí. Você vê, sativa de um lado, índica do outro e ruberalis. Mas o nosso é o melhor, que o nosso só precisa de água e bom solo. Nós temos. Você pode plantar cannabis em qualquer lugar. E dá. A índica é mais lá da Europa e a ruberalis é da região, mais lá da Rússia, que resiste mais um pouco. Agora você pode criar geneticamente, você pode criar isso com um bom agrônomo, que entenda de terra, que entenda da genética das plantas, você vai fazer coisa que Deus duvida, entendeu? Eu acho que é isso aí que a gente tem que olhar. Veja aí o próximo. Aqui são chamados fitocannabinoides. E aí tem um grupo deles que também ajuda. Você tem uma coisa que age na inflamação, mas por outro lado você precisa de um agente que vá dar o quê? Melhore a constricção do vaso, ou relaxe o vaso, ou um perfume de uma coisa qualquer. Tudo isso faz parte desse sistema. Bora ver. Aqui são os que têm sido estudados. Você vê que são tão poucos. Não chega a 15 no universo de 120. Quanta coisa boa vem por aí. Só depende da gente investir. Aí só se eu ganhar na loteria esportiva, reze, que aí eu boto para quebrar, eu boto todo lá. Então, os terpenos estão aí, ó. Você está vendo aí, ó. Tá vendo? É essa coisa que a gente vai falando, vai passando. E aí você tem eles, olha lá. O limonemo que está ali, ó, está aqui, ó. É o velho limão. Melhora o refluxo, a ansiedade, antidepressivos, micênios. Porque isso aí você não percebe. Você quer ver como sua vida vai melhorar? Não precisa tomar cannabis, não. Se você tomar água com limão de manhã, você melhora qualquer azia. Joga, porque aí a pessoa, mas eu vou tomar esse negócio ácido, mas o estômago tem acidez, e ácido com ácido faz o quê? Base, neutraliza. Precisa saber da química. E se você passou dos 40 anos, que o pH é de 2,5, passar para 5, você tem que tomar todo dia isso. Para que albendazol? Para que omeprazol? Para nada. Pantoprazol, e cada hora bota um nome diferente, um OC, um Zozol. Não vai adiantar. Se você quiser melhorar, você vai melhorar. Você tem uma coisa boa, que você pode usar a substância que tem na... E o que é que acontece? Tudo isso você está vendo que faz parte do processo com a fitoterapia. Porque saber cannabis é bom, mas você tem que trazer tudo isso para o paciente. E não ter medo de conversar. Entendeu? Essa coisa de proibição, dessa coisa de... Vamos para frente. Aí, o flavonoide, ó. Aí. Mostrando também o limão, a laranja, entendeu? Vamos para frente. Essa foi a grande figura que descreveu o professor Nizulan, era um israelita. Ele, na verdade, ele é húngaro. E viveu nos Estados Unidos, como ele não pôde fazer as pesquisas na época, sendo professor universitário, através do THC, que ele se interessava muito, ele foi embora para Israel,
e lá ele ficou e descreveu o sistema endocannabinoide. Modulou a atividade endocannabinoide, pode ter potenciais terapêuticos em quase todas as doenças que afetam os seres humanos. Ele e o nosso saudoso e querido professor Carlini, que foi um brasileiro que ele aprendeu com ele em 1930. E o professor Carlini escreveu o primeiro caso experimental de dor e epilepsia, em 1931. Entendeu? E morreu, não morreu durante a Covid, mas não morreu de Covid não. Morreu com 93 anos, era professor titular da Escola Paulista de Medicina. Uma figura que eu tive o prazer e a honra de conviver, de ver sempre que eu podia, tá? Porque a minha atividade era mais no Rio de Janeiro, e de lá eu ia para os outros lugares, mas é uma figura importante. Cadê? Passei para a cidade de Itaí. Aqui vocês estão vendo, são os trabalhos científicos, mostrando um dos primeiros trabalhos da epilepsia de Dravet e o uso do canabidiol. Está aí o trabalho aí, mostrando a eficácia. Nessa época aí ele melhorava em torno de 60%, vocês estão vendo aí. Lá 39 dos pacientes reduziram pelo menos 50% das crises. E hoje isso aí dá mais de 80%. E aí nós estamos falando em 2016. Nós estamos há 8 anos. Em 8 anos a cannabis deu um pulo. Entendeu? Vá para frente aí. Pode passar. Aí é outro trabalho também, comparando de várias revistas de impacto, tudo revista de impacto. Porque a ideia deles é que não existe. Eu digo, você não lê inglês, não anda. Entendeu? Porque ambiente médico é um ambiente tenebroso. Quando eles são contra e não têm a razão, é uma crítica velada. Como eu não tenho medo de cara preta, então eu volto, jogo duro, eu jogo duro. Nas audiências, nas coisas todas. Então tá aí. Na Holanda você tem aí mais epilepsia, vá para frente. Aqui sim existe a evidência suficiente para que o uso clínico na epilepsia. Está aí o caso. Vá para frente. Esse aqui é um caso, aí está vendo aí, ó, que é um doente de Alzheimer. Você melhora a qualidade de vida desse paciente. Então, você tem um paciente que está irritado, ele perde, porque a doença de Alzheimer é a chamada doença sem alma. Porque quando você vai, tem vários tipos de demência, mas ela é a pior de todas porque ela perde a razão do eu. Então você acha que não está doente. E quando você entra no consultório, ele sempre diz assim, eu não sei de nada. Quem deve saber é ela, porque ela que está doente. E senta lá, pega o jornal, pega o cigarro, fuma. Eu digo, mas aqui dentro você não pode fumar, criatura. Mas eu posso. Entendeu? Não vai. Então, esse tipo do paciente, eles fazem isso com muita frequência, irritado, realmente irritado, questionador. Muda completamente. E o cannabis muda tudo isso. O cara fica mais afeito, melhora um pouquinho. Não melhora a memória muito, porque é uma doença que atinge as estruturas da memória, a região do hipocampo ali, ou seja, aquilo ali, ele cria um processo, uma alteração de depósito de proteína. E hoje a gente já tem um diagnóstico seguro, tem uma série de exames de imagem, mas não dá diagnóstico. O diagnóstico é clínico e genético, através de uma proteína ApoE. E isso você define, porque existe um erro. Muitas vezes você tem determinada especialidade que, eu sou gerontólogo. Qual é a formação desse gerontólogo? Vai ver que só assistiu uma aula ou duas de neurologia, não vai saber nada, né? Então você vê que é uma coisa pesada. E a população precisa tomar consciência. Não adianta, é como você vê, eles ficam danados comigo, mas eu digo, você só deve procurar o ortopedista se quebrar o osso. Se não quebrar, você não tem nada a fazer lá com ele. Se está inflamado, vai procurar o reumatologista. Entendeu? É uma condição que ninguém entra numa sala para operar um doente. Entra? Não. Sem ser chamado, sem ser especializado. Então você tem uma série de dados. Vamos para frente.